O ABC cresceu demais para ter dirigentes amadores, dirigentes sem remuneração? Não sei, porque o componente paixão, ele é intrínseco, né? Ele está ligado ao gene do futebol, né? Na hora em que você tem um presidente que ele é remunerado, eu não sei se é essa a pergunta, né? Você desvirtua um pouco essa questão da paixão no futebol. É evidente que também futebol é business, né? Negócio, né? Você não pode encarar um clube que precisa de 10, 11 milhões de reais por ano para se manter de forma amadora, de forma descuidada, né? Até porque você começa a acumular passivos que se voltam contra o dia a dia do clube, estrangulando o clube, né? Então é claro que você tem que ter uma estrutura profissionalizada, é o que a gente está tentando fazer. Por outro lado, eu acredito que os vice-presidentes, essa diretoria de 5 ou 6 pessoas abnegadas e que têm a responsabilidade de conduzir o patrimônio do clube, é necessário que aconteça até para evitar o que é muito comum no futebol, um determinado dirigente, sem acusar ninguém, como a prática do futebol, querer ganhar dinheiro com o clube. Tá? Então eu estou lá porque eu gosto do clube, eu não estou lá para ganhar dinheiro. Tá? Então acho que tem que haver essa distinção. Se eu for para lá para ganhar dinheiro, eu vou querer, por exemplo, ser empresário de um jogador que eventualmente possa explodir, porque você tem um jogador que de repente vai valer 10 milhões de euros, então a cobiça pode falar mais alta e você se jogar contra os interesses do clube. Felipe. Você acha então que obrigatoriamente, você falando paixão, dirigente, a paixão do dirigente, obrigatoriamente o dirigente tem que ser torcedor do clube ou não precisa disso? Ele fazendo o trabalho dele, ele pode ser remunerado e não precisa ser torcedor, com exceção do presidente, que aí eu acho que deveria ser torcedor do clube. Os conselheiros e os vice-presidentes certamente têm que ser torcedores. Os demais dirigentes, se tiverem a condição de separar a sua condição de torcedor de profissional, eu não vejo nenhuma dificuldade que eles possam trabalhar no clube. Mas eu desconheço qualquer profissional que esteja no clube hoje, eu acho que talvez 1 ou 2 que não vou falar, que não são torcedores do ABC, mas não são torcedores do América também não. Tá certo. O máximo do Alecrim. Agora na questão aí, se tratando de clube, a paixão se envolvendo no clube, ela atrapalha mais ou ajuda? Olha, às vezes você sente assim que determinados conselhos ou sugestões que você escuta até dos seus pares, né? Tem muito mais a ver com o irracional, com a paixão, do que com o objetivo. Mas você precisa ter um filtro, né? Eu estava lendo há pouco tempo aqui um texto de Humberto Eco, antes de começar aqui o programa, me dado pelo Stênio, onde ele fala da quantidade de informações que existe na internet hoje. A internet é um território livre, uma areia movediça, né? Por outro lado, não há filtro nessa informação. Ou você tem um filtro prévio para separar o joio do trigo, né? Ou você é submerso pela quantidade de informação díspares, que se chocam, né? Que na verdade não deixam você fazer o seu juízo de valor se você não tiver um filtro, né? Então o dirigente ele pode e deve ter paixão, mas deve também ter o discernimento de entender que se você tomar decisões movidas só pela paixão, você pode gerar um grande prejuízo para o clube. Eu vou lhe dar um exemplo, encarar sem botar o nome do santo. Então, termina um jogo de futebol, um determinado jogador que você determina, se você tem assim uma enorme expectativa em relação a ele, não tem um bom desempenho. Então, o torcedor diz, bota essa cana para fora logo, né? Bota esse cara para fora, né? Como está acontecendo hoje com o Lúcio Curió, né? Você vai botar um cara para fora com um contrato, sem conversar, sem fazer uma negociação, então se de repente você pode gerar um passivo para o clube, como existem tantos anteriormente, porque houve paixão. Você tem que ter racionalidade até na negociação. Então uma coisa é o seu coração, outra coisa é a sua cabeça. Você tem que tentar um meio termo aqui para que o clube seja ajudado da melhor maneira possível. E eu não posso, aí é uma questão de foro íntimo, fazer com que as minhas vontades, as minhas paixões, os meus desejos se sobreponham ao dia a dia do clube e gere um transtorno e um passivo que depois faça um constrangimento para o clube financeiro. Deixa eu entrar numa pergunta aqui, eu quero que o Felipe continue também nesse debate agora. Acabou o campeonato estadual, o ABC terminou em 4º lugar, agora, hoje o ABC está sem vaga na Copa do Brasil e sem vaga no Campeonato do Nordeste. Esse centenário do ABC, como é que vai ser? É de esperança do ABC? O ABC tem esperança de participar dessas 2 competições ainda? Só, e completando, caso o ABC não consiga participar dessas 2 competições no ano que entra, a Série A passa a ser obrigação por parte da torcida subir? Vamos subir, BC, né? Olha, é evidente que nós estamos, como eu coloquei anteriormente, frustrados com o nosso desempenho no primeiro turno, que nos daria uma tranquilidade de estarmos hoje conversando sobre o calendário do ano subsequente com muito maior conforto.
dizer que o ABC vai participar da Copa do Nordeste, que o ano passado, esse ano não participou, né? Dizer que o ABC vai estar na Copa do Brasil, né? Que nós estaremos fortes na Série B com perspectiva de Série A, mas começando pelo final, a obrigação do ABC é disputar qualquer campeonato, dada a estatura, o tamanho, a história do ABC, com possibilidade de vencer. E no caso da Série B, na questão do acesso, né? Então nós vamos para lá com esse pensamento. Vamos tentar fazer um time competitivo para que isso ocorra. Quanto à pergunta inicial de Vicente, existe muita paixão hoje, em função até do programa que fizemos aqui, acho que segunda-feira passada, né, Vicente? Bola em Jogo. Bola em Jogo. Na Rádio Globo, às 20 horas. Globo, isso. Vou fazer aqui toda segunda-feira. E nesse programa foi discutido com o José Vanildo e o presidente do América, o meu amigo Gustavo Carvalho. A becerista dizer que tem uma amiga americana, às vezes dá uma complicação, mas eu não vou abrir mão das minhas amizades, né, em função de futebol, né, porque a gente vai brigar no campo de futebol e brigar nas 4 linhas para ver quem ganha, né. Bem, então eu falei na oportunidade de que esse jogo não havia acabado, porque há mais de 3 meses eu converso com o presidente do América e com o próprio Eduardo, que é o presidente da Liga do Nordeste, sobre a possibilidade da ampliação do número de participantes no Campeonato do Nordeste, e esse aumento de alguma maneira beneficiar o Rio Grande do Norte pelo critério do ranking, e o ranking da CBF, que o ABC hoje é das federações, e aqui no Rio Grande do Norte o ABC é o mais bem ranqueado, né, em função das conquistas dos últimos 5 anos, né. Em relação à Copa do Brasil, pelo mesmo ranking, né, se alguém tiver aí interesse de fazer uma pesquisa, vai ver que dificilmente o ABC não jogará a Copa do Brasil. Vai ter que ser uma loteria às avessas. As probabilidades de que nós joguemos a Copa do Brasil são muito altas, porque o critério são o campeão e o vice de cada uma das federações. Em seguida, os clubes mais bem ranqueados, com exceção de alguns estados que têm um terceiro caso, como é o nosso. E quando esses clubes bem ranqueados são campeão e vice, vai sobrando outras vagas. E alguns clubes que participam, por exemplo, da Libertadores da América e tal, abrem mão da participação na Copa do Brasil. Então, por essas combinações, a possibilidade de que o ABC participe é muito grande. Ainda não está confirmado, vamos aguardar mais um pouco, né? Mas talvez já no término do Campeonato Estadual a gente tenha essa posição, se não ao final do Campeonato Brasileiro. Certo. Rogério, você falou aí de jogadores voltando ao futebol, de jogadores que não renderam no ABC, no estadual, que tem passagem por outros clubes aqui que renderam. A gente pode pensar assim, Lúcio Curió, que é o nome mais falado no ABC agora, que teve até crítica da torcida no Alambrado Frasqueirão essa semana, pedindo a saída do Lúcio Curió. Somália também, que jogou no arquirrival América, mas que fez uma boa Série B ano passado. Esses jogadores de salário alto, para início de Série B ou para montagem de Zé Teodoro, para dar uma enxugada para poder trazer, são os primeiros na lista para se conversar, para deixar o clube, ou não tem isso? O que ele pedir vai ficar? O ABC também diz, esses jogadores aqui você não pode mexer, vamos continuar com eles, como é o caso de Moisés e Alvinho das Bases, ou isso aí vai ficar a critério dele? Não, veja, o papel do treinador é escalar o time e colocar o time para jogar. O papel da diretoria é, escutando a direção técnica, inclusive a ele, claro, que é o mentor, é o titular, é o comandante da comissão técnica, tentar dar as peças para que ele possa montar o melhor grupo possível. E aqueles que não renderam, levando em consideração tanto o critério de campo, mas também o critério, evidente, de orçamento, que a gente não pode fazer bobagem, tentar fazer uma negociação sem expor ninguém. Você citou 2 nomes. É evidente que Lúcio Curió rendeu muito pouco, muito aquém das nossas expectativas, né? Eu particularmente tinha uma esperança muito grande de que ele fizesse um campeonato diferente. Já o Somália não. O Somália rendeu, foi um jogador regular, por um infortúnio ele levou cartões amarelos antes do clássico, né? Nos dois turnos, né? Isso nos prejudicou. Né? Mas essa definição está ocorrendo agora. A gente está aqui na quinta-feira, né? Conversando a respeito desses temas. Hoje pela manhã nós fomos ao clube de 8 da manhã, saímos de quase 1h da tarde. Amanhã pela manhã estaremos lá novamente, até nesse período de tempo, reunidos com a comissão técnica e avaliando o elenco e vendo alternativa de reforço. E conversando com aqueles jogadores que nós não tem interesse de contá-los no grupo da Série B.
Então, como eu coloquei no início da nossa conversa, sábado ou segunda-feira pela manhã, nós vamos divulgar na imprensa os jogadores que não fazem parte dos nossos planos e, evidentemente, tendo a ética e o cuidado de conversar primeiro com o jogador e com seus procuradores para que eles possam, eventualmente, ter espaço em outros clubes brasileiros. Rogério, falando aí também sobre torcida organizada, lembrando do caso do Lúcio Curió, Fred, artilheiro do Fluminense, desabafou contra as torcidas organizadas. E a gente tem um histórico recente no ABC, por 2 vezes a torcida pediu para conversar com os jogadores, gente de campo, os técnicos liberaram, e no jogo seguinte a história foi outra. O ABC foi derrotado nas 2 e agora tem os protestos no Alambrado. Como é que você vê esse relacionamento torcida organizada com o clube? É saudável ou torcida é para ficar na arquibancada e dentro de campo é jogador? Bem, vou começar pelo final. Torcida na arquibancada, dentro de campo é jogador. Mas fazendo aqui sem fugir do seu questionamento, e foi no meu período, a torcida nos procurou para conversar com os jogadores preocupados com a performance no primeiro turno e eu de pronto neguei. Só que o técnico entendeu, não, vamos deixar, porque pode ser positivo e tal. Então a comissão técnica foi quem entendeu que era interessante a conversa. E a conversa foi muito civilizada, foi uma conversa amena. Agora, o efeito foi nenhum. Ao contrário daquela vez anterior, que foi 5-0 contra o Bragantino, essa foi uma derrota normal de 2-1. Não foi também... Mas o histórico de conversa torcida com o jogador não está muito bem não no ABC, dá sorte, né? Dá sorte não para o ABC. Mas não há uma similaridade em relação ao resultado, né? Então, eu acho que a torcida organizada faz uma festa bonita, porque eles se cotizam, eles puxam grito de guerra, eles fazem aqueles mosaicos e tal, ponto. Por outro lado, qual é o controle que os seus dirigentes têm sobre o conjunto dos associados? Esse ano mesmo nós vimos aí integrantes de torcida organizada sendo presos por assassinato, por motivos absolutamente fúteis. Então eu não vou aqui generalizar. Existem pessoas de bem, pessoas que amam o clube, né, que querem ali dar sua participação no sentido de incentivar, né, de entusiasmar, né, de emular a massa, porque eles que chamam os cantos de guerra que disseminam no alambrado como um todo, no estádio como um todo. Mas é muito complicado esse processo, porque não apenas em Natal, mas no mundo inteiro, né, as torcidas organizadas têm dado, em muitos casos, mau exemplo, como aconteceu tanto nesse grupo que foi preso por assassinato, né, como na invasão que tivemos no centro de treinamento do ABC. Eu não vou aqui acusar a torcida organizada. Tá? A polícia está apurando, o Ministério Público está apurando, mas é uma grande possibilidade que tenham sido membros de torcidas que não ficaram satisfeitos e que, ao invés de protestar no campo de futebol, lá no alambrado, como você quer, eu acho que é normal você ficar no alambrado gritando com um jogador na arquibancada. Talvez seja a forma mais eficaz. Né? Fique lá no seu lugar e reclame, vá para a rede social e reclame. É você partir por desforço físico, querer agredir o profissional no seu local de trabalho, aí é crime, isso é caso de polícia e tem que ser tratado como tal. O Rogério Marinho é um cara político, polido, né, bom de papo. A gente continuaria aqui horas e horas fazendo esse programa com ele, mas infelizmente nosso tempo acabou. Rogério, gostaria de agradecer sua presença aqui no Esporte de Primeira e de dizer também que pretendemos ver você mais vezes aqui, depois da campanha, é claro. Até junho. Não, eu quero agradecer aqui a você, Felipe, a toda a equipe aqui da TV Tribuna, as pessoas que estão nos assistindo. Apenas dizer que nós estamos de cabeça fria, apesar do problema que tivemos, porque problema existe para ser encarado. Passou, tem que olhar pelo retrovisor. Foi ruim? Foi. Vamos tomar as providências. Vamos reforçar o time e eu quero que a torcida do ABC confie que nós vamos fazer o melhor. O melhor para termos um bom time para a Série B, para não termos problemas e podermos competir com dignidade e eventualmente ter a possibilidade de ir para a Série A do Campeonato Brasileiro. Vamos dar o melhor que a gente pode para que isso aconteça. Vamos esperar e estar aqui também vigilante para cobrar depois, né? Que já como ele vai voltar, a gente cobra dele. Olha, nós vamos ficando por aqui, agradecer a audiência de vocês, dizer que a qualquer momento a gente volta com mais uma edição do nosso Esporte de Primeira. Tchau e até lá. Tá